Deus falou com Moisés e Arão ainda no Egito e disse que aquele mês seria o primeiro mês do ano para o povo de Israel. Ele instruiu que cada família deveria separar um cordeiro para a celebração da Páscoa. Se uma família fosse pequena demais para comer um animal inteiro, poderia dividi-lo com outra família próxima. O cordeiro deveria ser macho, de 1 ano e sem defeitos, podia ser tanto de ovelhas como de cabras. Eles deveriam guardar o animal até o 14º dia do mês. Ao anoitecer, toda a comunidade faria o sacrifício simultaneamente. Depois, deveriam pegar um pouco do sangue do cordeiro e passar nos batentes e na viga superior das portas das casas onde iriam comer a refeição. A carne do cordeiro deveria ser assada no fogo e comida naquela noite, acompanhada de pães sem fermento e ervas amargas. Nada poderia ser comido cru ou cozido em água, somente assado. Também deveriam comer a cabeça, as pernas e as vísceras. Nada podia sobrar até a manhã seguinte, o que restasse deveria ser queimado. Deus orientou que comessem a refeição prontos para viajar, vestindo roupas ajustadas, sandálias nos pés e o cajado na mão. A refeição se chamaria Páscoa do Senhor, pois ele passaria pelo Egito naquela noite, ferindo todos os primogênitos, tanto de pessoas como de animais, e executando juízo contra os deuses egípcios. Porém, ao ver o sangue nas portas, o Senhor passaria por cima daquelas casas, poupando os moradores. Deus declarou que esse dia deveria ser lembrado para sempre. O povo deveria comemorar anualmente essa celebração como um estatuto perpétuo. Durante 7 dias, deveriam comer apenas pão sem fermento. No primeiro e no 7º dia haveria reuniões sagradas, e nenhum trabalho comum poderia ser feito, exceto o preparo dos alimentos. Eles deveriam remover todo o fermento das casas, porque quem comesse pão fermentado durante esse período seria excluído da comunidade de Israel. A comemoração aconteceria do entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Moisés reuniu os líderes do povo e transmitiu todas essas orientações. Mandou que cada família separasse o cordeiro, sacrificasse-o e usasse um feixe de isopo para aplicar o sangue nas portas. Depois disso, ninguém deveria sair de casa até a manhã seguinte. Quando o Senhor passasse para ferir os egípcios, o sangue seria o sinal para que ele não permitisse que o destruidor entrasse nas casas dos israelitas. Moisés reforçou que esse ritual deveria ser guardado para sempre, inclusive quando o povo estivesse na terra prometida. E, quando seus filhos perguntassem o motivo daquela cerimônia, eles deveriam explicar que era o sacrifício da Páscoa, que lembrava a noite em que Deus poupou os israelitas e feriu os egípcios. O povo ouviu e obedeceu. E aconteceu como Deus havia dito: à meia-noite, o Senhor feriu todos os primogênitos do Egito, desde o filho do faraó até o primogênito dos prisioneiros e de todos os animais. Houve enorme lamento no país, pois não havia uma casa sequer sem um morto. Então o faraó chamou Moisés e Arão durante a noite e disse que eles saíssem imediatamente, levando também os israelitas e seus rebanhos, e que fossem adorar ao Senhor. Os egípcios também pressionaram os israelitas a partir rapidamente, temendo morrer todos. O povo pegou a massa ainda sem fermento e a levou nas bacias, enroladas em mantos sobre os ombros. Eles também pediram aos egípcios objetos de prata, ouro e roupas, e Deus fez com que os egípcios concedessem tudo isso. Assim, os israelitas saíram como quem recebe um pagamento. Eles partiram de Ramessés rumo a Sucote, cerca de 600.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e muitos estrangeiros se juntaram a eles, além de muitos rebanhos. Como não tiveram tempo de pôr fermento na massa, assaram pães sem fermento durante a viagem. A Bíblia então recorda que os israelitas tinham ficado no Egito por 430 anos. E exatamente ao final desse período, naquele mesmo dia, todas as tribos do Senhor saíram do país. Deus declarou que aquela noite deveria sempre ser dedicada a Ele, em memória da libertação. Por fim, o Senhor estabeleceu regras sobre quem poderia participar da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderia comê-la, a menos que fosse circuncidado. Escravos comprados, depois de circuncidados, podiam participar. Residentes temporários e trabalhadores contratados não podiam participar. O cordeiro deveria ser comido numa só casa, sem ter os ossos quebrados. Toda a comunidade devia obedecer às mesmas normas. Se um estrangeiro quisesse celebrar a Páscoa, deveria circuncidar todos os homens da sua casa e então seria tratado como nativo. O povo de Israel fez exatamente como o Senhor ordenou. E, naquele mesmo dia, Deus tirou os israelitas do Egito, organizados como um exército.